Pai Delma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, olá a todos. Hoje é dia 31 de maio de 2023. Nós estamos lendo alguns trechos do Humano Demasiado Humano do Nietzsche para tentar um pouco, experimentar a ideia de verificar a estrutura no texto. Mas essa leitura do Nietzsche tem a ver com a leitura anterior que nós tivemos do Goldschmidt sobre o tempo histórico, o tempo lógico. Tentar entender esse tempo lógico, em alguns trechos do Nietzsche. Então vou dar início à leitura, parágrafo 638 do Humano Demasiado Humano. O andarilho. Quem alcançou, em alguma medida, a liberdade da razão, não pode se sentir mais que um andarilho sobre a terra, e não um viajante que se dirige a uma meta final, pois esta não existe. Mas ele observará e terá olhos abertos para tudo quanto realmente sucede no mundo. Por isso, não pode atrelar o coração com muita firmeza a nada em particular. Nele deve existir algo de errante, que tenha alegria na mudança e na passagem. Sem dúvida, esse homem conhecerá noites ruins, em que estará cansado e encontrará fechado o portão da cidade que lhe deveria oferecer repouso. Além disso, talvez o deserto, como no Oriente, chegue até o portão. Animais de rapina uivem ao longe e também perto. Um vento forte se levante, bandidos lhe roubem os animais de carga. Sentirá então cair a noite terrível, como um segundo deserto sobre o deserto, e o seu coração se cansará de andar. Quando surgir então, para ele, o sol matinal, ardente como uma divindade da ira, quando para ele se abrir a cidade, verá talvez, nos rostos que nela vivem, ainda mais deserto, sujeira, ilusão, insegurança do que no outro lado do portão. E o dia será quase pior do que a noite. Isso bem pode acontecer ao andarilho, mas depois virão, como recompensa, as venturosas manhãs de outras paragens e outros dias, quando já no alvorecer verá, na neblina dos montes, os bandos de musas passarem dançando ao seu lado, quando mais tarde, no equilíbrio de sua alma matutina, inquieto passeio entre as árvores, das copas e das folhagens lhe cairão somente coisas boas e claras, presentes daqueles espíritos livres que estão em casa na montanha, na floresta, na solidão, e que, como ele, em sua maneira ora feliz, ora meditativa, são andarilhos e filósofos. Nascidos dos mistérios da alvorada, eles ponderam como é possível que o dia, entre o 10º e o 12º toque do sino, tenha um semblante assim puro, assim tão luminoso, tão sereno, transfigurado. Eles buscam a filosofia da manhã. Ninguém pode negar que não é bonito. Dá para entender por que o Nietzsche é um escritor, antes de tudo, né? Que conquista tantos leitores e, eu diria até, as almas mais juvenis. É um texto que cala fundo num espírito adolescente, deslocado, com dificuldade de socializar, tímido, mais introspectivo. É um texto que faz com que aquele que o lê nessas condições reconheça em si uma certa originalidade, uma certa nobreza, né, de espírito, o que acalenta. Claro, obviamente tem os seus perigos também. Uma leitura que adira a essa maneira de ver as coisas é um pouco perigosa, porque pode alienar esse jovem do mundo, pode gerar aí efeitos ruins, mas não deixa de ser, tem um certo apelo. Não à toa tantos leem e se encantam na juventude por Nietzsche, né? Se eu fui estudar filosofia foi porque eu li Nietzsche. Hoje eu não estudo Nietzsche, mas foi o autor que eu li. Eu li tudo e achava aquilo fantástico. Ele falava comigo, ele dizia o que as coisas eram, ele me explicava aos meus próprios olhos. Sei lá, se foi bom ter encontrado com Nietzsche. E encontrado com Nietzsche na secretaria da Igreja Católica, da Igreja de Santa Teresinha. Então tem lá a coleção Os Pensadores e tinha o Nietzsche, que eu não sabia nem pronunciar. Aí eu peguei lá, o padre me emprestou o livro e eu li, falei, uau!
Tem um apelo muito forte, né? Quem dá aula de filosofia quase sempre usa Nietzsche. Quando os alunos me procuram para falar de algum filósofo especificamente, eles sempre dizem: professor, quando que a gente vai estudar Nietzsche? Infelizmente, nos segundos anos, o Nietzsche não está no programa. Tem aquele vídeo, né, que você conhece, claro, todo mundo conhece aquele videozinho, Meu Amigo Nietzsche, né? Mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche. Foi ele que escreveu esse livro. Eu acho que o Bruno poderia começar respondendo essa pergunta. Por que você selecionou esse fragmento? Então, Marcos, esses 3 fragmentos, né, eu trabalho eles em conjunto para tratar justamente uma questão que é muito relevante ao longo de toda a história da filosofia, que é a noção de uma verdade absoluta. E o que eu procuro apresentar para eles, ou não apresentar, mas na verdade convidar à reflexão. Eu não pretendo usar esses 3 trechos apenas para apresentar o pensamento nietzschiano, mas para fomentar uma reflexão acerca dessa ideia de verdades absolutas, verdades inquestionáveis. Então, quer dizer, naquele primeiro parágrafo que a gente leu, ele vai tentar, de certo modo, diferenciar uma noção de convicção como sendo a aderência, eu diria até passional, a uma noção de verdade que atende aos meus anseios. Portanto, eu faço dela uma verdade absoluta porque ela é confortável, porque ela é útil, porque ela vai de encontro àquilo que eu espero do mundo. E aí o Nietzsche vai dizer, olha, essa convicção, essa crença de estar na posse de uma verdade absoluta e dos métodos para chegar a ela, e de uma linguagem para expressá-la, etc. e tal, é uma postura contrária ao espírito científico. Essa expressão ele vai usar naquele segundo fragmento, né, no 635. E aí eu uso esse 638 mais para, de certo modo, apresentar a linguagem do Nietzsche, porque aqui eu acho que a gente encontra o Nietzsche no seu estilo mais próprio, no exercício mais que fala mais da identidade dele, que expõe mais a identidade dele. Então, interpretar aqui é um pouco o exercício de interpretar uma alegoria, tal como eu vejo. E aqui me parece muito interessante perceber essa imagem do andarilho, que aparece várias vezes na obra dele, como o símbolo do espírito filosófico, do verdadeiro espírito científico. Então eu pergunto para eles, o que vocês acham que é a cidade aqui? A cidade de portões fechados, a cidade que quando se abre, né, você não encontra lá aquilo que esperava, às vezes ela é mais desértica, mais rude, mais refratária do que a própria estrada e dos sofrimentos que a gente encontra na estrada. E eu procuro jogar com eles a ideia de que essa cidade, ela é a convicção, ela simboliza a convicção, ela simboliza a verdade absoluta, a visão fechada, extremamente dogmática do mundo. Então, de certo modo, o andarilho, o filósofo, é aquele que, na sua caminhada, vai esbarrando nessas verdades, eventualmente até participa delas, entra na cidade, né, conhece as pessoas ali ao redor. Mas onde estaria o verdadeiro espírito filosófico? O verdadeiro espírito filosófico está na liberdade do caminhar, naquilo que você encontra nas florestas, né, naquilo que chega para nós numa espécie, a partir de uma espécie de espaço desordenado. Se a gente pensa a cidade como um espaço ordenado, como um espaço do sagrado, aí eu lembro do Mircea Eliade, né, falando do simbolismo da porta. O que está para dentro é o sagrado, é o organizado, é o ordenado, e o lado de fora é o caótico, é o inesperado, é o contingente. O Nietzsche vai fazer um elogio disso, dessa vida que se entrega a essa contingência e que, de certo modo, é capaz de colher dessas experiências não uma verdade absoluta, mas fragmentos de verdades, fragmentos de experiências que, de certo modo, são transitórias, assim como a vida é transitória. Então, meio que o espírito científico é esse, né? Ele vai rumando sempre em busca de uma verdade, sempre atrás de uma cidade, mas essa cidade não lhe atende, essa verdade não é suficiente, então é preciso continuar caminhando, apesar das dificuldades que isso representa. Então,
tem noites em que vai ser difícil, em que vai ser frio, em que vão te roubar. Todas essas imagens são as frustrações que nós mesmos, sei lá, experimentamos ao longo da vida. Eu estou convicto de que eu entendi alguma coisa, vem a vida, te dá um tapa na cara e fala assim, não é nada disso. Eu acho que isso para o espírito adolescente, pensando nos meus alunos de ensino médio, e pensando até na minha própria história, enfim, acho que os colegas aqui todos compartilham em algum momento de uma experiência como essa, de se sentir, de olhar para o mundo sem sentido, encontrar um amparo na existência, de achar que as coisas não valem a pena. Acho que até hoje, né, em alguns momentos, quando a gente está falando, a gente fica lendo os antigos e tá... Para que isso? Não interessa a ninguém. Mesmo no ambiente acadêmico, nós somos confrontados com pessoas que vão dizer, olha, né, isso aí que vocês estão fazendo isso aí é hobby, isso aí não é trabalho, né, isso aí não serve para nada hoje. E isso nos atinge, nós somos demovidos muitas vezes dos nossos intentos. Parece que somos um bando, um exército Brancaleone, né, uma coisa desse tipo. Eu acho que o Nietzsche faz um elogio dessa condição, dessas emoções, dessa sensação, dizendo, mas é aí que mora a fertilidade do conhecimento, é aí que mora o brilho da filosofia, a capacidade de ver esse sol nascendo, essa filosofia que se anuncia, né, no raiar do dia e tal. Em algum momento ela vai se tornar um crepúsculo, vai desaparecer, vai nos deixar na mão, mas é preciso continuar, Listen, it may take a little while to get it, but it's gonna be fucking worth it. Think about it. E isso tem muito a ver com o que ele falou no fragmento anterior, no 635, né? Assim, da ideia de que o método, ele é fundamental, ele é mais importante do que a própria verdade que se encontra por meio desse método. Por aí que eu conduzo um pouco a minha leitura com eles, e procuro escutar deles isso, né? Apontar referências, até para eles entenderem, porque uma das coisas que eu faço com as turmas de primeiro ano, antes de falar da história da filosofia propriamente, é ler um pouco de Hesíodo, porque eles adoram mitologia, mas conhecem a mitologia do Percy Jackson, né? Dos desenhos e tal, e eu falo, gente, que bom que isso continua ressoando e isso desperta interesse. Mas olha aqui de onde saiu, a gente tem o texto. Então, essa imagem das musas que descem, que passam ao nosso lado, eu acho curioso assim, que ela não sopra no ouvido. Mesmo que elas saibam mentir ou dizer verdade símeis aos fatos, elas não sopram no ouvido, mas elas passam ao lado. De certo modo, é um pouco a imagem dessa inspiração, do monte cheio de neblina. Você quer chegar lá em cima. Se a verdade é subir ao monte e ter aquela visão divina, aquele teorem. Por outro lado, lá no alto do monte tem neblina também. Você acha que você vai ver muito, mas não é tanto assim. Então, sei lá, eu vou indo nessa, assim. E cada vez que eu falo desse fragmento, a musa passa de um jeito aqui. É muito bom o que você falou. Eu acho que é isso. A ideia é o elogio do caminho, mais do que, né? É um locus aí, um topos literário, né? Você tem, por exemplo, Rousseau, nós falávamos disso já, né? Devaneios do Caminho Solitário. Na época do Nietzsche, a ideia do flaneur, aquele que caminha pela cidade, também se perde na cidade. Aí a cidade como labirinto também, como lugar que você vai explorar, né? Paris como a capital dos flaneurs, daqueles que passeiam pela cidade. O próprio Sócrates mesmo, né? Ainda que ele não gostasse de sair da cidade, ele estava fora de casa, né? Ele está sempre andando. Quando ele diz, sigamos o Logos, vamos aonde o Logos nos levar, né? De algum modo também, né? Essa coisa do estrangeiro. Essa ideia é uma ideia bastante forte na filosofia, e aqui é uma valorização disso, mais do que a posse de certas verdades. O verso do Antônio Machado, o caminante não há caminho, o caminho se hace al caminar. Está nessa, digamos, nesse campo semântico, né? Do elogio da deambulação. Só uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte, eu penso que quando Nietzsche afirma, pois meta final não há, ela não existe, ou seja,
Não existe esse alvo definitivo, não existe essa meta final, não existe esse universal incondicionado. Ok, eu compreendo. No entanto, com isso ele não está dizendo que não existam pontos de marcos miliários, pontos de parada, lugares onde nós ficamos antes de novas caminhadas. Porque se nós pensarmos como uma certa leitura derivada de Nietzsche, né, especialmente, Nietzsche é um autor que vai influenciar demais o pensamento contemporâneo, de que, bem, então não existe esse termo final, logo não existe termo algum, logo tudo é puramente arbitrário, e não é isso que ele está dizendo. E não é isso que ele disse antes, quando falou do método científico, ou do procedimento científico. Ou seja, você alcança o que é razoavelmente estável, para que, a partir dali, você se lance, né, mais à frente, adiante. Porque senão você cai num certo niilismo epistemológico, que é o fim da própria possibilidade da caminhada. Porque até a caminhada, até o próprio andar, até o solo, o chão no qual você anda, né, até ele se desmancha aos seus pés. Aí que tá, isso é importante. Eu não posso afirmar o termo final, mas se eu afirmo o contrário disso, eu também estou agindo de uma maneira tão dogmática quanto, né? Se eu afirmo que, já que não há esse termo final, não há termo algum, e tudo se equivale a uma grande maçaroca em que os significados se desmancham, porque eles são a mesma coisa, eu desmancho, eu também sou dogmático, né? Eu também estou, de algum modo, impedindo o avanço, a caminhada, tal como se eu dissesse que ela tem um termo. Eu penso que as leituras que nós temos hoje, né, nessa chave nietzschiana e que derivam daí, né, o relativismo radical, é o perigo do relativismo radical, né, que destrói a si mesmo. No encontro passado, você falou do Sócrates, o Armando tinha lembrado na apologia dos verbos relacionados ao movimento, né, ao andar, ao caminhar, que estão associados ao método socrático. E olhando aqui agora também na questão da estrutura, como que a gente organizaria esse texto aqui do ponto de vista estrutural? Por exemplo, o texto começa: quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão não pode se sentir mais que um andarilho sobre a terra, e não um viajante que se dirige a uma meta final, pois esta não existe. Essa frase inicial aqui é a tese que está sendo desenvolvida aqui. Que tem um caráter duplo. Sim. A oposição entre andarilho e viajante. Viajante é aquele que sabe onde vai parar, o andarilho é aquele que não sabe. Ambos caminham, ambos seguem. Mas é isso, essa é a tese. Então, a primeira é isso: quem alcançou a liberdade da razão, quem afastou os condicionamentos, em maior ou menor medida, né, se percebe o andarilho. E aí vem depois, né, nós vamos ver como o andarilho está exposto. Exposto ao quê? Às intempéries, aos animais de rapina, ao sofrimento. Diferente do viajante, que sabendo que vai do ponto A ao ponto B, de algum modo, se prepara para essa viagem. O andarilho, ele não tem como se preparar, porque ele não sabe nem para onde vai. Então, ele observará e terá olhos abertos para tudo quanto realmente sucede no mundo. Por quê? Não pode ter o coração com muita firmeza a nada em particular, já que ele é um errante. O viajante olha para o alvo, o andarilho olha para o caminho, para a estrada. Sofrerá, porque é um andarilho. A cidade estará fechada. Eu lembro, o portão da cidade estará fechado. Eu lembro do Rousseau, de novo do Rousseau, quando ele foge de cidade de Calvino. Genebra? Genebra. Então, quando ele foge de Genebra, é por quê? Porque ele costumava dar grandes voltas fora da cidade, ele chegava e aí tinha muitos problemas porque o portão da cidade estava fechado. E ele tinha que dormir do lado de fora. E aí ele tomava uma bronca danada do empregador dele lá, que ele trabalhava. Até que um dia ele se encheu e chegou, o portão estava fechado, falou: então vou embora. Saiu como andarilho. E eu lembro dele. Então ele vai sofrer tudo isso, né? No entanto, ele também, por conta disso, verá algo que os outros não veem, que é o próprio caminho. Entre o 10º e o 12º toque do sino, né? Então, entre as 10 da manhã e o meio-dia, ele vai
encontrar essa filosofia da manhã, que é uma filosofia, um pensamento não reativo, não ressentido, pensamento que se dá na estrada, que se dá à luz do sol. Por quê? Porque ele olhou, ele viu, porque ele deu mais importância ao caminho, não ao alvo, ao exercício, aquilo que ele falou lá no começo, a liberdade da razão. O Bruno falou de alegoria, né? O andarilho é uma alegoria, é uma figura metafórica, né, da liberdade da razão, que vai nos fazer sofrer, óbvio, que estaremos expostos, não temos mais a proteção que tínhamos antes, que eram dados pelas verdades. Não temos mais, tal como a proteção de uma carruagem, de um coche, de um ônibus, de um avião, de um carro, que estamos andando. Não temos essa proteção. No entanto, nós vemos o caminho. Nós experimentamos o pensamento. Quando eu digo nós, não estou falando da gente, né? Estou dizendo daqueles que fazem essa experiência. E essa filosofia da manhã é aquilo que o Nietzsche vai chamar também a filosofia do meio-dia, né? Essa imagem aparece com muita frequência, é uma imagem tipicamente nietzschiana, aparece no Zaratustra, aparece em inúmeros outros textos do Nietzsche, a ideia de um pensamento que seja claro, que seja limpo, em que a sombra seja a menor possível, meio-dia, como o momento em que não há sombra só, né? Você tem a luz, essa ideia de superar o pensamento reativo, ressentido. A gente não tem aqui nesse trecho, Edson, a gente não tem um conteúdo da filosofia da manhã, mas a gente tem essa esperança. Então eu pensaria na estrutura desse texto assim, a tese de que a liberdade da razão corresponde como imagem, né, à vida do andarilho, o exercício eu não sei o termo qual é o termo? Quem é andarilho se dedica à arte da andarilhagem, eu não sei. E que ela, então, é diferente da prática do viajante, que sabe onde vai chegar, o andarilho não sabe onde vai chegar. Primeira parte. Segunda parte do texto. Essa vida de andarilho carrega sofrimentos, porque a noite será perigosa e o dia também. À noite você sofrerá com ladrões e frio e o portão fechado da cidade, e de dia também você sofrerá com a canícula, com o sol, com blá, 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 blá. No entanto, esse andarilho, por exercitar essa liberdade da razão, verá algo que os outros não serão capazes de ver, que é essa filosofia da manhã, que eventualmente, ou seja, em algum momento, aparecerá para ele, quando ele perceber que o próprio exercício da razão é em si mesmo o seu pagamento, a sua recompensa, né? Então esse seria o terceiro movimento. Eu dividiria esse parágrafo em 3 momentos. Cada um deles pode ser dividido em outros. Então, a primeira parte pode ser dividida em 2. A oposição, né, como já falamos, viajante e andarilho. Poderíamos até nos dedicar a identificar cada uma das intempéries, cada uma das dificuldades que se apresentam ao andarilho. Poderíamos dividir a noite e o dia. Na noite, quais são essas dificuldades? No dia, quais são essas dificuldades? E no terceiro movimento, tentar fazer uma relação entre essa filosofia da manhã e quando surgir então para ele o sol matinal, ardente como uma divindade da ira, quando para ele se abrir a cidade, verá ainda mais deserto, insegurança, e o dia será quase pior do que a noite. Isso pode acontecer no andarilho, mas depois virão como recompensa as venturosas manhãs de outras paragens e outros dias, quando no alvorecer verá na neblina dos montes os bandos de musas passarem dançando ao seu lado. Quando no equilíbrio do sol matutino, inquieto passa entre as árvores, das copas e das folhagens, lhe cairão somente coisas boas. Então, olha aqui tem uma questãozinha, que é assim, não há uma oposição. A mesma manhã que traz para o andarilho, traz o sol que queima e que incomoda e que faz com que ele veja mais deserto, é também o mesmo sol, também a mesma manhã, o mesmo amanhecer, que traz essas felicidades, essas graças. É o mesmo. Então, mas o que muda? Muda uma certa predisposição, ou disposição, né? Ou seja, quando você aprende a ver, eu faria essa divisão. Porque, notem, nós temos a oposição da noite, a noite com o perigo, depois nós temos o dia também com o perigo, mas de repente o dia, ele também é bem-aventurado, ele pode vir a ser bem-aventurado. Mas por quê? Porque você se tornou capaz de enxergar essa filosofia da manhã. Na minha maneira de ler,
é que o exercício da razão, o exercício da liberdade da razão, é a recompensa do andarilho. Me dê a liberdade de só extrapolar um pouquinho o texto. Eu queria falar sobre uma semelhança que eu vi com esse livro do Hermann Hesse, que é um dos livros que eu mais gosto, que é o Caminhada, que é basicamente isso que ele está fazendo isso, assim. Para mim, parece que ele estava dialogando diretamente aí com Hermann Hesse. São vários contos que ele até chega a citar o Nietzsche. O conto chama Árvore, ele é um pouquinho longo, mas ele fala justamente isso, sobre a questão do deixar-se observar. Ele tem essa questão mais naturalista também, né, de observar a natureza. Tem um trecho aqui que ele fala assim: onde pernoitarei à noite? Isso pouco me importa. É o mundo que me faz? Será que criaram novos deuses, novas leis, novas liberdades? Tantos faz. Mas que aqui ainda flori uma prímula e suas folhas ainda estão aveludadas. Então, assim, não importa para ele o mundo, o que importa é o olhar, é a observação. Para mim, essa obra aqui é uma das mais fantásticas do Hermann Hesse. Eu não conhecia esse livro do Hesse. Ele é um livro chamado Caminhada ou é uma coletânea de artigos ao qual se deu, ele ou outros deram? Não, é um livro mesmo. Parece uma pessoa que vai caminhando por vários lugares, ela vai descrevendo. Então, tem ali ele caminhando pela casa do campestre, aí depois ele entrando no cemitério do campo, aí vem a ponte, a árvore, o tempo instável, a capela, então ele vai descrevendo o caminho onde ele está passando. E ele é ilustrado. O Hesse era muito lido, né? Inspirou aí o Flower Power, um autor muito bacana. Eu não li, não sabia desse livro, não conhecia. Eu vou atrás, eu tenho alguns do Hermann Hesse, eu gosto bastante. É um alento um pouco o Hermann Hesse para nossos espíritos hoje. Aí eu queria ligar isso com aquilo que estávamos falando também, já que a Bárbara extrapolou um pouco do texto, vamos lá, né? Para você saber, eu estou na fila para extrapolar também. Não, só ia. Não, é bem. Que é o seguinte: quando a gente começou aqui a conversa, né? Tava eu, o Edson e a Bárbara, nós falamos assim: hoje está um dia chuvoso, né? E nós estávamos falando que nós vivemos num grande conglomerado aqui, né? Que é a Grande São Paulo e as cidades em torno. E o quanto. Claro, vai haver polêmicas, eu sei, mas eu acho que a maioria de nós concordaria que as nossas cidades, o nosso tecido urbano é feio, ou seja, você tem esse caráter cinza, esse caráter, e que em dias como este, cinzas, chuvosos, nublados, fica ainda pior, né? E aí eu fico pensando nessa coisa da caminhada, o quanto hoje é um pouco difícil até, né, essa experiência da caminhada. Um pouco porque nós nos deparamos com a feiura, mas também nos deparamos com a miséria, com a tristeza, com a degradação, com o império do automotivo, ou seja, você tem que tomar muito cuidado. Se você for caminhar de um modo, né? Eu vou aqui devagar, caminhando, você morre atropelado, morre, né? Mesmo na calçada, você tem que ficar esperto. Então é um desafio, não estou dizendo com isso que a gente não deva fazer, mas eu penso que a experiência da caminhada nas grandes cidades, ou se a gente quiser, a experiência da caminhada nas nossas cidades, em especial em cidades como as aqui da região metropolitana, é um desafio dobrado, né? Você ainda ter essa experiência do flaneur, do andar na cidade, porque outras dificuldades foram postas, né? Foram colocadas, né? Dificilmente, quando eu coloco esses fragmentos em sala de aula, depende muito da turma, do feeling que eu tenho com a turma. Eu levo uma das cidades do Calvino. O Ítalo Calvino tem uma obra dele chamada Cidades Invisíveis. E é uma obra na qual ele imagina Marco Polo relatando para Kublai Khan as muitas cidades que fazem parte de seu império. Como seu império é gigante, ele também não pode sair muito, porque senão os inimigos vão tomar o poder, ele quer saber, então ele manda o Marco Polo relatar. E aí eu estava olhando ali no livro para lembrar qual que era, e achei aqui. Os relatos normalmente são bem curtinhos. E eu acho que o Calvino, ele, assim, é uma das coisas que me encanta nele, ele é um mestre em trabalhar com referências implícitas e, ao mesmo tempo, sabe, jogar, perverter determinadas imagens. E eu acho que ele faz isso muito bem. Então, as cidades e os símbolos. O nome da cidade é Zoé. E Zoé, em grego, é vida.
Pode não ter nada a ver, mas pode ter a ver também. Então, ele diz lá: quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará ao final do caminho, pergunta-se como será o palácio real, a caserna, o moinho, o teatro, o bazar. Em cada cidade do império, os edifícios são diferentes e dispostos de maneiras diversas. Mas, assim que o estrangeiro chega à cidade desconhecida e lança o olhar em meio às cúpulas de pagode, clarabóias e celeiros, seguindo o traçado de canais, hortos, depósitos de lixo, logo distingue quais são os palácios dos príncipes, quais são os templos dos grandes sacerdotes, a taberna, a prisão, a zona. Assim, dizem alguns, confirma-se a hipótese de que cada pessoa tem em mente uma cidade feita exclusivamente de diferenças. Uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida pelas cidades particulares. Não é o que acontece em Zoé. Em todos os pontos da cidade, alternadamente, pode-se dormir, fabricar ferramentas, cozinhar, acumular moedas de ouro, despir-se, reinar, vender, consultar oráculos. Qualquer teto em forma de pirâmide pode abrigar tanto o lazareto dos leprosos quanto as termas das odaliscas. O viajante anda de um lado para o outro e enche-se de dúvidas. Incapaz de distinguir os pontos da cidade, os pontos que ele conserva distintos na mente se confundem. Chega-se à seguinte conclusão: se a existência em todos os momentos é uma única, a cidade de Zoé é o lugar da existência indivisível. Mas então, qual é o motivo da cidade? Qual é a linha que separa a parte de dentro da de fora? O estampido das rodas do uivo dos lobos. Muito bom. E eu pergunto, tal como eu perguntei antes, por que você chegou a ler esse texto para os seus alunos? Depende da turma. E por quê? Porque eu quero que eles, partindo dessa leitura, pensem se a cidade, lá no Nietzsche, simboliza, penso eu, as verdades incondicionadas, as verdades absolutas, e o Nietzsche vai elogiar o andarilho, que passa pela cidade, olha para a cidade, mas segue em frente, que encontra muito mais verdade no caminhar, na coisa transitória. O que eles veem aqui nesse pequeno conto? Eu parto da seguinte ideia. Para mim é muito importante entender o nome da cidade. Eu acho que os nomes das cidades nessa obra são importantíssimos. Ele vai falar de Sofrônia, por exemplo, que é uma cidade em que todo mundo é super cuidadoso e tal. Se aqui o nome da cidade tem um significado importante, que é a vida, como seria uma cidade capaz de ilustrar o que é a vida? E aí, pelo menos para mim, né, o que o Calvino, de certo modo, está nos provocando é pensar que as formas que estão celebradas na arquitetura das cidades, onde fica o palácio, onde fica isso, onde fica aquilo, colocado numa perspectiva existencial, perdem o sentido de que a vida talvez seja essa construção do espaço no qual qualquer lugar é o lugar no qual eu posso encontrar aquilo que a vida precisa para ser fruída. Então, de certo modo, é como se a perspectiva do andarilho, que para o Nietzsche só passa pela cidade e foge, para nós pode ser entender a cidade como o espaço no qual eu vou transformá-la. Eu vou romper com os cânones, eu vou romper com as formas celebradas na tradição, né? E vou morar na zona, e vou tomar banho no restaurante, e vou pregar nas tabernas, e coisas desse tipo. Mas assim, mas isso eu leio, primeiro, para apresentar um autor que eles não conhecem, e do qual eu falo de maneira muito elogiosa, entusiasmada, querendo contagiar alguns. Segundo, porque eu tenho essa leitura que aproxima os dois, embora ela seja meio delirante, assim, até para mim. Eu acho que é um modo de mostrar para eles um jeito da gente trabalhar um texto que se pretende puramente literário versus um texto que, embora seja profundamente literário, né, está celebrado na tradição filosófica.
E, de novo, um modo deles tentarem exercitar a interpretação das imagens alegóricas, das metáforas, e construir uma interpretação que pode ser, não é nem verdadeira nem falsa, porque eu posso transformar, né? Mas que tem que ser, de certo modo, coerente. Tem que haver uma certa estrutura. Eu acho que faz muito sentido isso. Ô, Bruno, mas onde que vai dar esse texto dando o quê? Ele terminou ali? Assim, isso vira um conto? Essa cidade acabou aí. É interessante porque, assim, Zoé, né? Zoé é vida. Do ponto de vista bioquímico, a vida se define pela capacidade de separação do meio interior do meio exterior e pela capacidade de organização do meio interior daquilo que está fora. Então, assim, basicamente, uma célula que morre é uma célula que perde a capacidade de se isolar do meio exterior. E ela meio que se dissolve, assim, ela se dissolve. Se olhando para ela morrer, ela não parece estar morrendo, ela está morrendo. E é interessante porque, na verdade, aí o conceito de vida se contrapõe ao que é vida, de verdade, que é a distinção entre o exterior e o interior e a distinção entre as organelas, que cada uma tem uma função. Aí ele fala assim, todo mundo pode reinar, todo mundo pode proferir oráculos, né? Despir-se, reinar, vender, consultar oráculos, acumular moedas de ouro, ou seja, tipo, comércio, todas as funções que existem numa cidade se confundem. E, na verdade, isso é a morte da vida, né? Não, eu achei ótima a sua observação, Cassiano, porque eu ia propor o contrário do que você disse, mas a sua observação é muito boa. O que eu ia dizer é o seguinte, a vida, de fato, você definiu bem, né? O organismo vivo é aquele que consegue, de algum modo, constituir uma fronteira com o que está do lado de fora. No entanto, você não acha, não concorda, ou não concordaria comigo, de que essa fronteira, ela é porosa, porque se ela for absoluta, ela também é a morte. Exatamente, é isso mesmo. Então, há uma homeostase entre o corpo vivo e o mundo. E aí, nesse sentido, isso que pode ser tudo, mesmo as organelas, mesmo a estrutura interna de uma célula, ela precisa, de algum modo, se relacionar com o que está fora para se manter vivo. Eu não tinha pensado como você, eu achei muito interessante. De fato, assim, se coloca até contra a ideia de vida. Mas eu tinha pensado essa superação de um dualismo. Então, é como se a vida ela fosse, ao mesmo tempo, delimitação e mistura. Mas delimitação e organização, né? E continuidade, e reprodução da própria lógica, né? Então, é um ajuste fino, que quando se perde esse ajuste, ou seja, se você tem, sei lá o termo que eu vou usar aqui, calcificação, fossilização, a absoluta separação desse ser vivo do ambiente, a ruptura da conexão desse ser vivo com o ambiente, você tem a morte. Por outro lado, se você tem a invasão pelo ambiente desse ser vivo, você também tem a morte. Então, essa homeostase, esse equilíbrio instável, porque note, no texto nós temos ainda a identificação das funções. Nós temos o dormir, o fabricar ferramentas, o cozinhar, o consultar oráculos, etc. Isso é distinguível no texto. O que ele afirma é que todos poderiam fazer tais funções, mas tais funções são distintas. Não é uma coisa só, não é o caos, ou a mistura total, em que você não distingue mais o que cada coisa, o que está acontecendo. Olha lá, qualquer teto em forma de pirâmide, então os tetos têm forma de pirâmide, todos são idênticos, né? Todos têm, mas tem a forma de pirâmide. É como se a função tivesse preservada, mas os agentes pudessem ser quaisquer uns. Eu concordo com você, Marcos, e acho que aqui o ponto que ele sugere é muito menos em relação ao que é a cidade, mas a como o viajante se relaciona, porque logo na sequência é o que ele escreve, o viajante anda de um lado para o outro e enche-se de dúvidas, incapaz de distinguir os pontos da cidade, os pontos que ele conserva distintos na mente, ou seja, aquilo que estava ali
né, calcificado, fossilizado, estabelecido, eles se confundem. Eu, pelo menos, vejo como se fosse um Talma Zen lá do Platão, né? Algo que te atravessa, né, algo que te impacta, o inesperado, aquilo que assombra. E a conclusão a que se chega dessa experiência, no final das contas, não é uma conclusão propositiva, mas são duas questões. Então, quer dizer, qual é o motivo da cidade? Se a gente trocar aqui a cidade pela vida, se torna profundamente existencial. Então, qual que é o motivo da vida? Quais as razões das distinções? O que é que separa aquilo que está dentro daquilo que está fora? Não sei, se vocês me permitem, já que nós nos afastamos do Nietzsche, se vocês me permitem, eu queria também apresentar um parágrafo somente. O Jorge Luiz Borges. Tem a ver com coisas que nós vimos discutindo aqui, desde o texto do Goldschmidt, o rigor da ciência. Então, aqui, sobre o rigor na ciência. Aí o texto naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Esse texto é de Soares Miranda, Viagens de Varões Prudentes, livro 4, capítulo 14, Lérida, Espanha, 1658. Claro, não é de Soares Miranda nem existe, né? É do Borges. O que eu acho interessante, ou seja, o rigor na ciência, a ideia de que uma descrição científica e exaustiva da realidade replicaria, ao fim das contas, a realidade em todos os seus pormenores, e que, por fazer essa duplicidade, se tornaria também inútil. E segundo, que toda tentativa, ou a tentativa de tal tarefa, é uma tentativa fadada ao fracasso. Por que eu pensei nesse texto? Por conta do texto anterior do Calvino, em que não há uma distinção dentro da cidade, a partir daquilo também do que o Cassiano falou, né? Essa falta de distinção dentro da cidade, e o nome da cidade sendo vida, o nome poderia ser também, se nós quiséssemos, realidade. E aí, de algum modo, eu acho que estaria ligado a esse texto. A relação entre representação e a coisa. No caso do texto do Borges, você tem a representação da realidade, duplicando a realidade, e ao duplicar a realidade, se tornando inútil. No caso do texto do Bruno, você tem a indistinção, a incapacidade de você, como viajante, distinguir quem é que atua no que dentro da cidade, também torna o discurso, aquilo que está escrito lá no texto dele, que diz assim, que a cidade de Zoe era a cidade indivisível, né? Está escrito isso, não é, Bruno? Só que quando eu li, a primeira vez, sabe o que eu li? Eu li, é a cidade indizível. Ela é indivisível e também indizível, porque você não consegue, você vê as funções acontecendo, mas você não consegue ter uma representação acurada delas. Pensei nesse contozinho super, nem sei se é um conto, não é um conto, né? Nesse texto do Borges, quanto ao rigor da ciência, que no fim das contas leva a uma representação que não serve para nada. A pergunta é, a representação dessa cidade, a cidade existe sem a representação, sem que ela seja capaz de ser representada pelos viajantes. Seguindo a esteira da livre associação aqui, né? Os dois reis e os dois labirintos. Contam os homens dignos de fé, porém Alá sabe mais, que nos primeiros dias houve um rei das ilhas da Babilônia, que reuniu arquitetos e magos e ordenou-lhes a construção de labirinto tão surpreendente e sutil que os varões mais prudentes não se aventuravam a entrar,
e os que entravam se perdiam. Essa obra era um escândalo, pois a confusão e a maravilha são operações próprias de Deus e não dos homens. Com o correr do tempo, veio à sua corte um rei dos árabes, e o rei da Babilônia, para zombar da simplicidade de seu hóspede, fez com que ele penetrasse no labirinto, onde vagueou humilhado e confuso até o fim da tarde. Implorou então o socorro divino e deu com a porta. Seus lábios não proferiram queixa nenhuma, mas disse ao rei da Babilônia que ele tinha na Arábia outro labirinto e, se Deus quisesse, lhe daria a conhecer algum dia. Depois regressou à Arábia, juntou seus capitães e alcaides e arrasou os reinos da Babilônia com tão venturosa sorte que derrubou seus castelos, dizimou sua gente e fez prisioneiro o próprio rei. Amarrou-o sobre um camelo veloz e levou-o para o deserto. Cavalgaram 3 dias e lhe disse: ó rei do tempo e substância e símbolo do século, na Babilônia, quiseste que me perdesse num labirinto de bronze com muitas escadas, portas e muros. Agora, o poderoso achou por bem que eu te mostre o meu, onde não há escadas a subir, nem portas a forçar, nem cansativas galerias a percorrer, nem muros que te vedem os passos. Em seguida, desatou-lhe as amarras e o abandonou no meio do deserto, onde morreu de fome e de sede. A glória esteja com aquele que não morre. Esse conto é muito bom. Um labirinto sem paredes e são, né, 2 os labirintos possíveis. Esse é o mais terrível, né? Por que eu pensei nisso, né, Marcos? Bom, primeiro que você chamou o Borges aqui no rolê, mas por conta daquilo que você falava do Nietzsche, né, que não é um relativismo absoluto, não é um niilismo epistemológico completo, não é um abandono da possibilidade de uma verdade, mas sim das verdades incondicionadas. Porque se não houvesse nenhuma verdade provisória, vamos colocar assim, seríamos andarilhos num deserto, onde não há caminho. O andarilho, ele faz um caminho, ele perfaz uma caminhada, ainda que a caminhada seja a própria construção do caminho. Sim, e aí você me faz lembrar de Aristóteles na Metafísica, quando ele diz: se não houvesse a substância, nem a mudança seria possível. Contra Heráclito, que ele vai dizer: quanto a rei, tudo muda, mas se algo não permanecesse imutável, nem a mudança seria possível. Porque sobre o que se daria a mudança? A ideia de que distinguir é conhecer também, né? No início da Metafísica, né?